Fala aí, mano, beleza? Cara, eu vou tentar aqui te mostrar como é que eu faria. O primeiro passo é sempre tentar achar a imagem original. E aí eu coloco a imagem no Photoshop e tento mexer nela pra ficar como eu acho que ela é, né? Nesse caso aqui eu vou recortar. Ela tá um pouco inclinada, então eu vou inclinar um pouco ela pra ela ficar certinha. E vou mexer nos níveis. Os níveis, tu já sabe, né? Tu mexe mais no PS do que no Corel. Os níveis ele vai clarear mais o que é claro e escurecer mais o que é escuro. Então, aqui fez com que tava cinza escuro e ficasse preto. E aqui fez o cinza claro virar branco. Eu achato a imagem de novo. Salvo. Trago a imagem aqui pro browser e pesquiso. Ó, achei, ó. o Google é muito bom procurando imagem, cara. Ele adivinha cada coisa, às vezes, que eu procuro só pro desencargo de consciência e ele acha. Foda que às vezes o site não ajuda e o resultado não vai direto pra imagem. Que é esse caso aqui. 49 páginas, eu não vou andar as 49. Eu vou ver se acho em outro. Ó, esse daqui é tranquilo porque vai pro... Se bem que às vezes o Facebook também não manda direto pra imagem. A gente tem que ir em fotos, só que às vezes tem muita foto e também não vale a pena procurar. Foda. Vamos ver esse aqui se vai direto pra imagem. Ele faz uma busca, tá ligado? Tipo, letra H. Porra, é muito vago. A gente quer a letra H, mas pô, a gente quer aquela imagem específica. Olha ela aqui, ó. Então, porra, daqui é muito mais fácil desenhar. Primeiro que de repente dá até pra rastrear, mas como a ideia é mostrar... redesenhar, então eu salvo. Trago ela pro Corel. Ctrl N para abrir um novo documento. Pô, meu computador deu ruim, eu tô com esse aqui que é um pouco lento, cara. Eu acho que eu cheguei a falar contigo sobre isso, né? Então aqui, como é que eu faria? Tem o jeito óbvio que é tipo só ir desenhando. Mas eu tento montar uma estratégia primeiro para ficar mais rápido, né? E para ficar mais certo também. Porque se eu pegar aqui a ferramenta caneta, por exemplo, e só vir desenhando, ela pode não ficar tão certinha, tá ligado? É uma forma, funciona, mas como nesse caso aqui eu gosto de deixar a imagem certinha. Tipo, eu não sei se essa linha tá reta, por exemplo. Então é arriscado fazer assim. Então como é que eu faria? Nesse caso aqui eu usaria a ferramenta retângulo. Desenharia um retângulo aqui. Eu gosto de mudar a cor da linha para conseguir ver melhor, né? Se você clicar fora e mudar aqui a cor, ele vai mudar o padrão de cor. Então qualquer objeto que se faça vai ficar com um padrão novo. Então eu venho aqui, ajeito a linha. E aqui agora eu tenho a referência do que é meio. Ó. Mexendo aqui essa linha, ó, ponto médio, tá vendo? Então eu sei que aqui é o meio. Vindo aqui em alinhar, eu marco a opção para alinhar por diretrizes. Ele já está alinhando por página. Isso aqui é objeto, por exemplo. Se eu vim aqui, ó, ele marca a borda da página, tá vendo? Isso é porque aqui está marcado em alinhar por página. Alinhar por objetos é a mesma coisa. Se eu vim aqui, ele vai meio que atrair e ficar mais fácil de
botar exatamente um rente ao outro. Isso quer dizer alinhar por objetos. Quando eu marco alinhar por diretrizes, eu faço a mesma coisa, só que com essas linhas. Tá vendo? Ele atrai e fica mais fácil de colocar no lugar certo. Então, como a linha está no meio e eu estou alinhando pelas diretrizes, que são essas linhas, eu consigo mexer aqui e colocar o ponto bem no meio. No caso dessa imagem, ela é um retângulo, né? A gente tem que transformar ele em curvas. E aí eu aperto o Ctrl Q. Tá vendo? Agora ela deixou de ser um retângulo com as características de retângulo. Então o que eu faço? Coloco uma outra linha aqui para colocar do outro lado igual. Ó, crio um ponto. Isso já com a ferramenta forma, porque eu fico mudando aqui no teclado com os atalhos, mas ó, eu estou usando essa ferramenta aqui. Você clica e aí se você clica 2 vezes ele muda para forma, tá vendo? E aí eu consigo, ó, trazer o ponto para cá. Posso colocar o ponto aqui do outro lado no mesmo lugar. Aqui eu posso colocar um ponto também no meio. Se apertar... Eu achava que mudava, mas acho que não, hein? Tem que colocar manualmente mesmo. Mas ó, ele cria aqui a intersecção, que é onde está encostando a diretriz e a linha. Então eu sei que está tudo certo, agora é só excluir esses pontos. Tá vendo? Então eu sei que essa linha está reta, está perfeitamente na horizontal, essa daqui está perfeitamente na vertical. Eu sei que esses pontos aqui estão na mesma linha, né, horizontal, e sei que esse ponto aqui está no meio, tá ligado? Então dessa maneira não tem erro. Fica muito melhor do que desenhar manualmente, né? Esse pá é até mais rápido também. Agora, apertando o Shift no teclado, eu consigo diminuir o desenho indo em direção ao meio, então ele fica centralizado. Se eu diminuísse só aqui, sem segurar nada, ele vai diminuir em direção ao canto, né? Só que se eu segurar o Shift, ele diminui em todas as direções, indo em direção ao meio. Então eu consigo deixar o objeto centralizado. Depois que eu movimento ele, eu clico com o botão direito do mouse e ele faz uma cópia, tá vendo? Aqui eu vou abaixar um pouco mais. Aqui, isso aqui ficou aqui, eu posso só completar. Como o retângulo como eu consigo alinhar pelo objeto, fica fácil de colocar no lugar certo, mesmo sem aproximar. Seleciono segurando o Shift para selecionar os dois, né? Selecionei o de cima, segurei Shift, selecionei o de baixo, e aí eu soldo para virar um único objeto. Aí aqui agora é só recortar essa parte de dentro. Eu vou subir isso aqui para ter uma referência dessa linha, ó. Que ele tá paralelo um ao outro, né? Então cliquei com o botão direito de novo para fazer a cópia. O resto é retângulo. Aqui é só fazer uma cópia também, segurando o botão direito. Aqui eu posso selecionar os dois, agrupar. Depois selecionar um desses aqui e apertar o C para alinhar eles. Ó, porque vou fazer assim para explicar melhor. Seleciono os dois, apertando o C, eles vão alinhar no sentido horizontal, tá vendo? Então eu sei que essa distância aqui é exatamente igual a essa. Eu sei que a distância do meio aqui, essa e essa, são iguais por causa disso, porque eu sei que está alinhado. Aqui a mesma coisa.
Vou selecionar esse e soldar. Esse daqui eu vou selecionar esse e fazer uma intersecção, ou seja, eu crio um terceiro objeto que é a intersecção desse com esse, ou seja, essa parte preta aqui, né? Então eu consigo excluir esse, e fico só com esse, com um H aqui do meio, tá vendo? Agora eu consigo recortar essa peça aqui. E agora eu só tenho que cortar em cima e cortar embaixo. Aqui o mesmo esquema, eu desenho mão livre, mas aí eu seleciono o outro e aperto C para ele ir para o meio. Tá vendo? Tá vendo a linha que marca aqui o centro do objeto, tá bem em cima da diretriz, que está no meio desse outro aqui. Então a gente sabe que tá certo. Aqui eu faço uma cópia, aumento, e aí eu vou cortar esse aqui, seleciono um, Shift, seleciono o outro, recorto. Então ó, esse objeto aqui já está pronto, tá vendo? Recorto o preto que está por fora, e aí a gente tem um objeto redesenhado, e a gente sabe que está tudo perfeito. A gente sabe que esses espaços aqui estão iguais, esse daqui está igual a esse, o no meio está exatamente no meio, tá ligado? Então a gente sabe que esse ponto aqui está no meio exatamente, a gente sabe que essas linhas aqui estão alinhadas, enfim, tá geometricamente correto. Não sei se essa é a expressão, mas é isso. Então nesse caso eu desenharia assim, só que como você falou, tem muitas opções, tem muitos desenhos diferentes, né? E cada um vai ter que ser uma estratégia diferente de como montar, né? Mas esse tipo de desenho eu faria assim. E aí você vai mandando outros, de repente eu vou gravando outros vídeos, a gente vai vendo como faz.